Bom, então para a gente aproveitar o resto da aula, vou passar aqui para vocês um vídeo sobre motor elétrico. E eu vou explicando aqui, tá? Ok, senhor. Parece que não foi com a cara de vocês não, que não quer passar, até agora estava. Fecha e abre de novo. Fecha e abre olhou de novo. Baixar o som aqui, que essa som está meio alto. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Vou voltar. Isso aqui são as peças de um motor de indução trifásica, rotor gaiola. Vamos ver como é que é feito cada peça aqui separadamente. Primeiro, a bobina do estator. O estator vai preso nessa peça azul aqui, que é a carcaça. Essa carcaça, ela tem esses formatos aqui, ó. Isso aqui é para aumentar a área. Essas aletas aqui é para aumentar a área, para poder ter uma troca de calor com um ambiente maior. Se não tivesse essas aletas, a área seria menor, a troca de calor seria menor, porque a troca de calor é feita na área. Então, essas aletas aumentam a área aí para aumentar a troca de calor. Essa peça aqui, ela é encaixada por dentro e presa aqui. Então, esse aqui é o rotor, aonde vão as bobinas, esse é o estator, onde vão as bobinas do estator, fica parado aqui. E vocês vão observar que esse núcleo ele é fatiado, isso aqui é um núcleo, fatiado para diminuir as correntes parasitas aí que causam perdas no motor. Então, entre cada uma fatia dessa e outra aí tem o verniz, né? De tal forma que as correntes ficam confinadas em cada bolachinha dessa aí. Como eu mostrei para vocês, é fatiado. As bobinas são encaixadas nessas ranhuras, essas aberturas aqui são chamadas ranhuras. Antes de encaixar as bobinas, é colocado uma proteção plástica dentro dessas ranhuras para evitar o contato do fio que vai ser feita a bobina com essa parte de ferro aí que é o estator. Essas pecinhas aqui do material plástico aí, colocado aí, material isolante, colocado em todas as ranhuras. Quantas ranhuras tem que ter o motor? Uma bobina ocupa 2 ranhuras, mas as bobinas elas são decompostas. Não tem um pedaço da bobina aqui, vem o fio, outro pedaço aqui, vem o fio, elas são distribuídas a 120 graus umas das outras aí. Mais para frente aí vocês vão ver do fio. Então tá, agora essa peça aqui é para enrolar a bobina. O carretel de bobina de fio está aqui, vai ser dobrado aqui nessa peça. Vocês observem que essa peça aqui, ó, aqui você pode dobrar a bobina de um tamanho, depois você passa para cá, ela dá de outro tamanho. Então, essa bobina é feita com 2 tamanhos, esse e esse aqui.
Está aí a bobina pronta, montada. 2 tamanhos, uma maior por fora e uma menor por dentro. Estão vendo aí? Isso aqui é uma bobina só. Enrola primeiro de fora, depois o fio vem e enrola de dentro. São bobinas de tamanhos diferentes, professor? Hein? São bobinas de tamanhos diferentes, né? Essa por dentro aqui ela é menor do que a de fora, mas faz parte da mesma bobina. O fio começa aqui, enrola primeiro de fora, depois enrola de dentro. É para ela ficar distribuída aqui, entendeu? Ela ocupa duas Então, ranhuras. professor, na verdade é uma bobina só, né? É uma bobina só. É uma bobina só. E tem mais. Só, um campo só, né? Isso aqui forma um campo magnético, norte para dentro e sul para fora aqui, né? Que isso aqui esse quadro aqui, né? Ó, isso aqui é como se fosse um ímã, para o lado de dentro é norte, para o lado de fora é sul. Compreendeu? Deixa eu ver se eu boto aqui que eu te mostro. Aqui, ó, tá vendo? Ó. Então, isso aqui dentro é como se fosse um ímã. Esse lado aqui é norte e o outro lado é sul. Entendeu, Daniel? Então, uma bobina aqui, ela tem 2 polos, um para fora e para dentro aqui. Então, essa bobina aqui, ó, ela é colocado aqui e depois um outro pedaço dela é colocado aqui, ó, outro jogo igual a esse aqui, coloca aqui nessa posição, a 120 graus aqui de deslocamento, e o fio que sai daqui, ele engata lá na outra, lá, ó, de tal forma que fica um polo norte aqui e um polo sul aqui, ó. A outra bobina faz o outro polo. Aí para o lado de dentro fica polo norte aqui, a outra fica polo sul do lado de dentro. Aqui encaixou outra, então vai encaixando a bobina aí. Ó, encaixou essas bobinas aqui. Essas cabeças aqui, elas são amassadas para ficar para o lado de fora, essas. Agora vai encaixar nas outras. Então, todas essas ranhuras aí vão ter bobina encaixada, ó. Ô, professor, Daí, oi. o professor Mário, ele no módulo passado explicou para a gente, eu mesmo não conhecia, para mim era novidade. O motor Brushless, enfim, eu não sei pronunciar, que é o motor que tem nesses patins elétricos. Isso, exato. Que é o motor que tem nos patins elétricos aí da praia, né? Ele usou esse exemplo. E é um motor, o senhor sabe me dizer se ele é mais eficiente, se ele... Mais moderno ele é, né? Mas se ele é mais eficiente, se a médio prazo a gente vai ver uma aplicação maior desses motores? Já tem, né, Daniel? Na verdade é o seguinte, esses patins da praia, isso aí, né, não chega a ser brushless. Depois eu vou explicar para vocês o que é brushless. Brushless é porque brush é escova, aquela escova de carvão. Brushless é sem escova, né? Então, os motores, alguns motores, motor de rotor bobinado, ele precisa ter escova. Esse brushless é quando o rotor é bobinado e não tem escova. Nós vamos discutir isso aí mais para frente aí. Não é do escopo desse semestre não, mas nós vamos discutir. Esse motor é um motor que ele é mais um tipo servomotor, entendeu? Esses motores hoje, que o Mário disse que é brushless, que são os motores que tem em carro hoje, né? Que tem nos patins, que tem nessas motos que andam aí. É um motor de corrente contínua. Motor de corrente contínua. O princípio de funcionamento é o magnetismo, um campo magnético atraindo o outro. Aí depois a gente dá uma olhada na tecnologia deles aí, como é que é. Esse que a gente está vendo aqui, ó. Esse que a gente está vendo aqui, deixa eu terminar de enrolar aqui as bobinas do estator. Esse motor aqui é um motor trifásico, né? Então ele tem 3 jogos de bobina para uma fase, 3 jogos de bobina para outra fase e 3 jogos de bobina para outra fase.
Então, esses 3 jogos são ligados a 120 graus um do outro aqui, ó. É como se fosse 3 bobinas só, mas é que essa bobina ela é espalhada aí, conforme você viu, e ela é espalhada, ela não é compacta, não. Só um jogo, não. Ela é feita por vários jogos para formar uma única bobina nessa região aqui, uma outra bobina na outra região. Então, esse motor é trifásico. Aqui está enrolando o estator. O motor de indução, ele estraga essa peça aqui. Estraga como? Se essa bobina esquentar muito, né, o verniz começa a derreter, encosta uma espira, encosta na outra. Se entra água, se cai sujeira, né? Porque ele é um motor robusto, ele não tem escova. Isso aqui não tem escova. Então, esse aqui montou o estator aí. Está fechando as bobinas. E essa caixa de ligação dele. Cada jogo de bobina lá tem o início e o final da bobina. Então, esse aqui é uma fase, o início e final de uma fase, o início e final da outra, o início e final da outra. Entre cada 2 parafusos desse aqui, a gente tem a bobina. Se eu quiser ligar esse motor em estrela, eu ligo esses 3 aqui, pego o fio, jampeio esses 3 aqui, boto o parafuso, e os fios da fase eu ligo um em cada um desse aqui. Eu liguei trifásico em estrela. Se eu quiser ligar em triângulo, eu faço o tipo de ligação aqui. Faço um esqueminha aqui e faço o tipo de ligação para triângulo. O motor ligado em estrela, a tensão nas bobinas, né, a tensão na bobina ela fica dividida por raiz de 3. Quando ela é ligada em triângulo, a tensão na bobina é a própria da rede. Então, essa aqui é a caixa de ligação desse motor. Isso aqui são os parafusos. Aqui, ó, ele vai pegar essas bobinas aqui do estator, vai, imaginatoriamente falando, vai serrar isso aqui e abrir, para colocar isso aqui reto. Ele vai abrir isso aí, ó, para mostrar, tá vendo? Aqui nós temos os 6 terminais da bobina. Então, aqui vem, enrola uma aqui, outra aqui e sai aqui. Aí vem a outra aqui, ó. Pega aqui e assim sucessivamente. Então, isso aqui é intercalado. Quando você vai montar essas bobinas no motor, os caras que já têm prática já sabem como é que coloca. Quem vai montar a primeira vez tem que fazer um estudo para ver como é que vai colocar essas bobinas e fechar. Porque senão você põe o campo de uma contra o campo da outra aqui, o motor vai dar problema. Né? Elas têm que estar com os campos adequadamente associados. Então tem que ter um esquema de ligação interna dessas bobinas aí. Então está aí montado o estator. Agora vai montar o rotor. O rotor, essa peça, né, é um cilindro, né, fatiado também, igualzinho do estator, para eliminar as correntes parasitas. E aqui, ao invés de ser enrolado a bobina, é colocado uma tira de metal daqui até aqui, ó, formando uma espira. Isso aqui forma uma espira, isso aqui forma outra aqui. Olha, vai colocar um anel de um lado, um anel do outro e colocar essas tiras de ferro. Ó, pode ser ferro, alumínio, qualquer outro material. Põe um anel do lado, um anel de cá para sustentar. E colocou essas tiras aí, ó. Tá vendo aqui? Ele pulou um pedaço aqui, deixa eu voltar.
Ele passou rápido aqui, ó. Tá vendo essas tiras aí, ó? Formando a tal gaiola de esquilo. Então, esse aqui é o rotor tipo gaiola de esquilo. É uma bobina, só que é uma bobina diferente. É uma bobina formada só com esses ferrinhos que é colocado aí. Aqui é encaixado o eixo. E isso aí vai aí dentro. Então, o campo magnético que é gerado por essas bobinas aqui, ó, ele é induzido por essas bobinas aqui. Ele não tem escova, não tem nada. É brushless também. Não tem escova também, não tem nada. Colocou os rolamentos, colocou as tampas, um de cada lado, coloca a tampa do motor aqui, ó. Agora coloca o ventilador. Voltar aqui só para mostrar uma coisa para vocês. Essa tampa Professor, aqui do motor. Fala, Daniel. esse motor trabalha com capacitor, né? Não, esse motor trifásico aqui Esse não não? trabalha com. Ah, tá, esse. Não. O motor que trabalha com capacitor é só o motor de corrente só o motor monofásico, Daniel. O motor Ah, trifásico beleza. ele não precisa de capacitor, não, porque ele parte sem a ajuda do capacitor. O capacitor é só para ajudar o motor monofásico a partir. Mas importante é essa tampa aqui, pessoal. Essa tampa que vai de um lado do outro, essa tampa que define o índice de proteção do motor, né? Tem tampa que é furadinha aqui, ó. O motor tem uma ventilação maior, mas em compensação ele é sujeito à penetração de água, né? Penetração de poeira. Então, se ele o motor vai trabalhar num local que é limpo, você tem certeza que não vai ter água, não vai ter pó, né? Você pode trabalhar com motor com um grau de proteção menor, né? Ele é um motor mais ventilado. Esse motor aqui, que tem um grau de proteção maior, pelo visto, ele não pode entrar água, não pode entrar pó, né? Então, compensação, ele tem uma condição de aquecimento maior, né? A potência dele é mais limitada. Então, isso é que define o grau de proteção do motor. A maioria é IP55, é proteção contra água e grãos de um certo tamanho. E do outro lado vai encaixar o ventilador, que o ventilador é exatamente para... Você não quer rodar mais. Professor, Oi? uma coisa que eu não consigo entender é essa dinâmica aí desse ventilador, de como é que ele consegue fazer essa refrigeração. Geralmente o ventilador, a pá, ela é curva, né? Então, eu vou te mostrar ele aqui, eu vou te explicar. E ele ventila a carcaça do motor aqui, entendeu? Ele não ventila os rolamentos lá dentro. Ele fica fora aqui, ó. Ele ventila essa carcaça aqui para ajudar a Então, troca mas de calor dela com o ambiente. é o formato da hélice que eu não consigo entender como ela consegue fazer essa impulsão de vento para frente, entendeu? Ah, sim. Não, consegue, porque deixa. Coisa que não quer rodar mais esse nosso amigo aqui, não sei porque que ele travou. E pelo que eu vi no vídeo hoje, o rapaz fala que tem tipo um refletor, né, para pro ar e para trás, né? Deixa eu ver o que houve com esse vídeo aqui, aumenta a mão aí. Ele travou ali, não queria rodar mais. Tocar ele lá para frente. Ué, o vídeo não quer passar daqui desse ponto não sei porquê. Deu problema aqui, ele não passa desse ponto. Mas o ventilador é o seguinte, aqui dá para te mostrar a tampa dele. Vou ver se ele mostra essa. Ó,
Tá vendo? Ela tem esse formato cônico aqui, tá vendo aqui, ó? E tem as tampas aqui, ó. Então, Certo. ele encaixa aqui, mas ele encaixa de tal forma que fica abertura aqui para ele jogar ar aqui por fora aqui do motor, tá vendo? Então tem essa abertura aqui, essa palheta aqui, ela cria uma pressão menor aqui dentro do que de fora, porque a hora que ela começa a rodar, pelo formato dela aqui, ó, ela é mais larga aqui assim, ela empurra ar aqui para sair nessas beiradas aqui, ó, e vir para cima dessas aletas. Com isso, ela cria uma pressão menor aqui dentro. Aí ela puxa o ar atmosférico, puxa aqui para dentro aqui disso aqui, ó. Aí entra ar frio e sai ar mais aquecido aqui, ó. Se entra frio e mais aquecido, não. O mesmo ar que entra aqui, sai aqui com a minha temperatura, só que ele é empurrado para essas aletas aqui do motor. Entendeu? Mesmo é por causa desse formato dela aqui, ó. Por causa desse formato. E o ar sair aqui, ó. Aí ele cria uma pressão aqui dentro, negativa, conforme a atmosfera aqui, ó. Ele não puxa daqui lá para dentro, porque aqui a pressão está empurrando aqui, ó. E aqui ó, a pressão negativa está puxando. De um lado ele faz pressão positiva, do outro lado ele faz pressão negativa, essa palheta aqui. Entendido? Perda de desempenho até do motor também, né? Uhum. Ah. Então é isso aí. O vídeo empacou ali. E aí, o que é isso aqui? Bom, então, pessoal, a aula hoje já são 22h21. Então, para concluir, a gente está começando a estudar geradores, né? Gerador... Pô, mas esse computador aqui não está querendo nada, né? Tá igual o meu, professor. Tem como se... Ó, eu vou representar isso aqui, ó. Eu vou representar um campo magnético. Eu vou colocar aqui uma bobina. E essa bobina, ela vai rodar aqui. A bobina pode rodar. Quem vai rodar essa bobina não interessa. Pode ser manivela, pode ser turbina, pode ser o que for. Esse azul aqui vai rodar. Então, como isso aqui é uma bobina, agora eu vou fazer isso aqui, ó, esse desenho aqui. Eu vou colocar para representar as características que tem uma bobina. Então, pessoal, uma bobina, isso aqui é uma representação elétrica que eu estou fazendo. Estou usando isso aqui para representar um campo magnético, um ímã, e estou usando esse círculo aqui para representar uma bobina, só que os parâmetros da bobina eu estou colocando aqui. Que parâmetros da bobina são esses? A bobina ela tem uma resistência. Toda bobina tem uma resistência, que depende da seção do fio e depende do comprimento dele. Então, eu quero um R maiúsculo. O computador nem me obedecendo não está.
Então, isso aqui é a resistência da bobina. E eu vou colocar aqui um valor aqui de resistência dessa bobina. Vocês acham que uma bobina, ela tem, a resistência dela é valor alto ou valor baixo, pessoal? O que vocês acham do valor da resistência da bobina? Baixo. Professor, não vai... Fala, Daniel. O valor é baixo, mas ele não vai variar com o tamanho, com a seção e o comprimento? Isso, varia com o número de espiras, na verdade, ou não é? Porque o número de espiras, intrinsecamente, é o comprimento do fio da bobina, não é E a mesmo? seção do fio também, né? E a seção do fio também, mas a seção influencia menos do que o comprimento, né? Entendi. Mas, então é o seguinte, se você tem uma bobina, se você tem uma bobina e tem uma tensão de 5 volts, né? Essa bobina vai precisar de ter muito espiras. Aí, Não, Daniel, aí você tem razão na sua observação, porque aí é o seguinte, se eu tenho uma bobina para 5 volts, vai depender da corrente que eu quero nessa espira. Você entendeu? Se eu quero, sim, vai ser se eu, baixíssima. se eu quero uma corrente baixa, então eu tenho que colocar uma resistência mais alta. Como a tensão de 5 volts não é tão alta, eu não preciso de uma resistência tão alta assim, eu não é. Mas se eu tenho uma tensão de 220 volts, por exemplo, aí eu já tenho que ter uma resistência mais considerável, senão eu vou ter uma corrente aí considerável, porque 220 volts, qualquer baixa resistência que eu encontrar, eu vou tocar corrente alta, né ou não é? Então, como essa bobina minha aqui, ela é para corrente contínua, né? E eu aqui vou trabalhar com a tensão mais ou menos na faixa de 220 volts, eu vou colocar essa bobina aqui para 100 ohms. Estou chutando aqui um valor só, tá, pessoal? 100 ohms. Ela tem muitas espiras ou poucas espiras? Depende da seção do fio, conforme o Daniel falou. Se for fino, eu posso pôr muitas espiras. Então, eu tenho um ímã aqui, ó, e eu tenho aqui uma bobina. Então, pessoal, eu estou representando essa bobina com 2 pedaços, porque se eu mexer uma bobina num campo magnético, vai aparecer tensão nela. Então, eu estou reservando essa figura aqui para eu marcar a tensão que vai aparecer. Mas, fisicamente, a bobina é basicamente essa resistência aqui, ó. Mas a tensão não vai aparecer na resistência, a tensão vai aparecer lá dentro da bobina. Compreenderam a situação, pessoal? Para vocês entenderem a figura que representa o gerador. Compreendeu, Daniel? Entendi, senhor. Né? Entendi, professor. Então, aqui, ó, esse ímã aqui, esse campo magnético, o campo magnético a gente representa com a letra B. Representa com a letra B. A unidade é Tesla. Então, eu vou pôr um valor aqui nesse campo magnético aqui também. Ou um valor aqui de 6 Tesla. Não vou preocupar muito com a unidade agora, não. 6 Tesla. Isso aqui é igual a 6. Vocês já viram umas lanterninhas feitas na China que vende aqui?
Ela é manual, você fica apertando ela e ela acende. Já viram isso? Já viram? Alguém já viu? Não? Já. Por indução? Está falando de lanterna manivela, professor? Ela não é manivela, né? Você só aperta a mão ali, você vai apertar a mão, ela tem uma hastezinha, você aperta a mão e ela acende. É como se fosse uma manivela, né? Então, aqui é o seguinte, pessoal. Aquilo é um ímã e quando você aperta aquela hastezinha ali, tem uma mola e ela faz esse ímã movimentar. E tem uma bobina perto desse ímã. Então, o ímã é móvel e essa bobina é parada. Aí, o que acontece? Quando um campo magnético varia em cima de uma bobina, aparece nessa bobina uma grandeza que a gente viu na aula anterior, que é a força eletromotriz, a famosa FEM, força eletromotriz. Por que o nome força eletromotriz? Porque a gente, para produzir tensão, tem que pegar o elétron e tirar do átomo que ele está. A gente já estudou isso aí um monte de vezes. Não é? O átomo está em equilíbrio, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se eu quiser produzir tensão, eu tenho que tirar um elétron do átomo. E quem tira o elétron do átomo é esse campo magnético aqui, ó. Por isso que chama força eletromotriz, força que move o elétron. Então, a força eletromotriz ela é medida em volts. Né? Então, se eu movimentar esse ímã aqui, eu vou produzir uma força eletromotriz aqui nessa bobina. Qual que é o tamanho dessa bobina? O tamanho dessa bobina é medido em número de espiras. O tamanho dessa bobina aqui, ele é medido em número de espiras, NE. Então, essa bobina aqui, como ela é minha, foi eu que fiz, ela tem 600 espiras. Entenderam? Ela tem 600 espiras. Certo. Se a bobina fosse do Daniel, ele podia colocar 800 espiras. A minha tem 600. E aí o que acontece, pessoal? Se eu colocar um voltímetro aqui, vou pegar aqui onde que eu vou colocar um voltímetro, nessas duas pontas aqui, vou ali, vou pegar um voltímetro, então isso aqui é um voltímetro ou multímetro. Qual que é a diferença de um voltímetro para um multímetro? Hein? Qual O é a multímetro, diferença? ele mede tensão, corrente e resistência. O voltímetro é apenas a voltagem. Isso. O multímetro, ele faz o multímetro ele faz multimedições. Multimedições. Mais de uma. O voltímetro só mede tensão. Assim como o amperímetro só mede corrente. Então é o seguinte, pessoal, se eu colocar um voltímetro aqui, ó, e a gente sabe que o voltímetro não circula corrente por ele. Ah, mas como é que o instrumento dele então marca se não passar? O instrumento dele tem uma resistência muito alta. A gente fala que, teoricamente, a resistência do voltímetro é infinita, para não passar corrente. Mas passa uma corrente pequenininha que é proporcional a essa tensão, né? Senão não teria jeito de ler a tensão. O voltímetro, ele trabalha com a lei de Ohm. Ele tem uma resistência interna dele, aplica tensão, quando aplica tensão nele, passa uma correntezinha aqui, ó, e o instrumento marca pela corrente, porque tensão não cria campo magnético. Quem cria campo magnético é a corrente. Se não tivesse corrente dentro do voltímetro, não teria jeito de medir, mesmo que seja digital. Mas
Teoricamente, não tem corrente nenhuma passando dentro do voltinho, teoricamente. Então, tá. Então, se não tem nenhuma corrente passando no voltinho, não tem nenhuma corrente saindo aqui, ó, né? Saindo daqui dessa FEM, que é essa bobina aqui, não tem corrente nenhuma passando aqui. Se não tem corrente nenhuma passando aqui, ó, eu também não tenho tensão nessa bobina aqui, né? Sendo que essa bobina aqui é essa mesma, ela está aqui dentro. Eu estou separando aqui para a gente poder estudar, mas isso aqui é uma peça só. É a bobina. Primeiro, então, a gente já viu o que é força eletromotriz. Só que tem um outro efeito que chama força contra-eletromotriz. Força contra-eletromotriz. E a gente escreve FCEN. Você já viu falar em força contra-eletromotriz? Não, mas eu imagino que é a força contrária à saída do movimento do elétron, né? Esse aí. Quando você tem uma carga qualquer numa lâmpada, que você aplica uma tensão na lâmpada, aparece na lâmpada uma força contra-eletromotriz, né? Assim como o gerador aparece a força que move os elétrons, na carga tem uma força que ela impede, no sentido de impedir o movimento dos elétrons. É o que acontece na resistência. Quando você aplica uma tensão numa resistência, né, vai aparecer uma força contra-eletromotriz. Então, aqui, ó, nessa resistência aqui, como não tem corrente, eu não tenho força contra-eletromotriz aqui. Se eu não tenho força contra-eletromotriz aqui, se eu tiver 10 volts aqui de FEM, eu vou ter 10 volts aqui nesses terminais aqui, ó. Agora, se eu ligar uma carga aqui e aparecer corrente aqui, aí eu vou ter uma força contra-eletromotriz aqui que vai depender dessa carga. E a tensão que vai sair aqui vai ser essa menos essa aqui da força contra-eletromotriz. Então, quando o gerador está sem carga, eu consigo saber qual é o valor da força eletromotriz dele. Entenderam? Para isso, ele tem que estar sem carga. Porque aí, essa força contra-eletromotriz aqui é zero, porque não tem corrente. A tensão que vai sair aqui vai ser essa mesma que está sendo gerada aqui, ó. Professor, Ah, mais uma curiosidade. Hoje eu estava vendo um vídeo do rapaz mostrando aquela chave seccionadora que o pessoal desliga no poste para poder trabalhar. sei. E aí ele, no vídeo, estava comentando para os alunos dele que, ó, quando for desligar, você tem que desligar rápido, não pode desligar devagar, porque ele vai criar um arco. Sim, Né? o arco é a corrente querendo continuar no ar, né? Isso, O então, e arco é aí a assim, corrente. então, mas a minha pergunta quando ele cria esse arco, seria essa tal de força contra a eletromotriz ou não? Essa Ó, dificuldade para poder desarmar, que ele falou, é esse, duro, tem que fazer força para desarmar. esse arco é diferente. Esse arco, a corrente está passando. Esse arco é semelhante, mais ou menos. Você tem uma mangueira, você tem uma mangueira jogando água, né? Uma mangueira sob pressão. Você está segurando ela na mão, ela está jogando água. Se você tampar a madeira, se você tampar a boca ali, a água vai querer continuar passando, não vai? Se tiver com Sim. muita pressão, você não consegue tampar. Uhum. Entendeu? A Sim. mesma coisa é a corrente elétrica. A corrente elétrica, se tiver uma tensão muito alta empurrando ela, você abrir, ela vai ter força para tentar continuar a passar. Ela passa pelo ar.
Ela continua passando pelo ar, por isso que dá aquele arco ali. É a dificuldade de você interromper a corrente, né? Por isso que, por exemplo, o interruptor de lâmpada, a corrente da lâmpada é pequena, mesmo assim o interruptor vai indo, ele queima, porque você vê o arco, né, o interruptor ele é fraquinho, ele separa o fio lentamente um do outro. Professor, Então, oi. o senhor falou que o Bruno perguntou aí da chave Mateus, e o senhor falou do arco, o senhor falou que o arco é a corrente. Mas em mais de uma oportunidade, em outras matérias, outros professores, todos eles disseram que no arco voltaico a corrente é baixa. Que a Não, corrente senhor. é. Eles falaram que o Não, problema é o calor. Foi o que não, disseram. Nossa. não. Daniel, o arco é exatamente a corrente tentando continuar, não é? E a corrente, ela provoca calor quando ela encontra resistência, entendeu? Porque o que é o calor? O calor são os elétrons da corrente se chocando com outros elétrons do fio ou de onde a corrente está passando. Então, se o arco está no ar, o arco também ele dissipa calor, né? Onde tem arco elétrico tem calor também, tem queima, porque o ar é resistência, os elétrons estão passando, mas estão se chocando com os elétrons do ar. Se não tivesse esse choque, não tinha jeito da gente ver a corrente, porque não tem jeito da gente ver os elétrons, são muito pequenos, a gente vê apenas o efeito do atrito deles uns nos outros. É igual se você olhar para o raio, né? O raio é um arco voltaico, é um arco do céu para a Terra ou vice-versa, são elétrons procurando ponto de equilíbrio, ou da Terra para a nuvem, ou da nuvem para a Terra. Compreendeu? É corrente elétrica. Né? Não, O beleza. raio, o raio não é igualzinho um arco? Sim, sim. O raio é igualzinho um arco elétrico. O raio é corrente elétrica, são elétrons. Quer ver um filme de um raio aí para você ver? De um arco voltaico para você ver? Deixa eu ver se dá. Ah, está muito tarde já. O A professor próxima aula eu vou Mário mostrar passou um raio conectante para a gente. o raio conectante, mas na próxima aula eu vou mostrar para você o que é o arco voltaico, para você entender melhor. Mas é corrente, arco é corrente. Você está interrompendo a Então, corrente, ela. Ah, tinha um colega nosso que ele desistiu, que é o Alexandro, e ele estava sim. contando lá no laboratório de eletrônica, o professor Marcelo Batista, ele estava contando que ele trabalhava no lugar, rolou um arco, jogou ele longe, que ele se queimou. E aí o professor falou isso, o arco voltaico a corrente é baixa, o problema é o calor. E eu É, guardei isso. Então, na verdade, o arco voltaico tem corrente pra caralho. O problema não é tem só o corrente, calor, né? É a tem carga, né? corrente, tem corrente, e se a tensão for alta, tem muita corrente. Né? Por Ah, isso, se ele toma um choque de alta tensão, o cara é torrado completamente, ele vive um toquinho de carvão. Quem que queimou ele? Foi a corrente, entendeu? Que a tensão ela não faz nada, quem faz é a corrente. A tensão que ela faz é empurrar a corrente, compreendeu? Então é isso aí, pessoal. Semana que vem a gente continua. Tá bom? Obrigado, Aissa. Falou, professor. Boa noite. Valeu. Bom, Valeu, professor. Valeu, cara. a semana que vem tem aula, né? Não tem na segunda. Não tem na segunda. Ô, Você vai Tiago, para Minas, professor? vou para Minas. Ô, Oi. Tiago, não pode assistir aula sem camisa, não, tá? Pode fazer o favor de vestir camisa. É só a Não? foto, professor. Eu sei, bobo. Senão você vai ganhar a viagem. Quer ganhar uma viagem, não? Para onde? Batão. Eu já vim de lá. Ou você Eu sou, prefere lá, ou você prefere para a terra lá do Soriano? eu sou vicentino agora. Você é vicentino? Legal. Então, Pô. quando passar a pandemia aí, viu, Daniel? Nós vamos lá em São Vicente comer um churrasco lá na casa do Tiago. Tá combinado? Oxe,
Ô, professor, a gente quer ir na sua casa comer queijinho da Serra da Canastra, aquelas linguicinha artesanal, beber cachaça dos alambiques de Minas, só. Ó, deixa eu Essa falar, acho- deixa eu falar para vocês. E esse fim de semana eu vou fazer um churrasco aqui em casa. Vocês podem fazer na casa de vocês também. Viu? Ah, já tem direto aqui, você está convidado, professor. No Isso no próximo churrasco vou te estaria chamar. transmitido também, professor. É, professor, Aglomeração. você Não. vem de máscara. Não, eu faço na minha casa, vocês fazem na casa de vocês, cada um. Ó, professor, eu vou fazer, você vem em casa, você usa a máscara, passa álcool em gel, dá 2 bicos no álcool em gel 70, tá tudo certo. Tá bom. Deixa passar fim do ano aí, nós vamos lá tomar um. Falou, pessoal. Fui. Falou, Falou, professor. professor.